Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena, e hoje nós queremos meditar num salmo que certamente tem muito a ver com esta realidade que estamos a viver de pandemia, em que há um crescimento significativo dos quadros de depressão. O salmo que vamos ler hoje e meditar é o Salmo 102. O Salmo 102 é um salmo já um bocadinho maior. O Salmo 102 é um salmo que não está enquadrado historicamente. Nós não sabemos quem o escreveu, nem nós sabemos exatamente a época. Alguns dos comentaristas entendem que é um salmo pós-exílio de Israel. Pode ser que seja, mas ele de qualquer maneira não está especificamente limitado a uma realidade histórica ou de momento, mas ele é um salmo contextualizado à realidade da depressão. É um salmo, podemos dizer assim, um salmo para o deprimido. Um salmo que nos lembra, por exemplo, o texto do livro de Jó. Os judeus usam este salmo para leitura na época do Yom Kippur, o dia de expiação nacional. Nós vamos fazer a leitura do Salmo 102 de forma diferente. Não vamos ler o salmo todo, eu peço que me acompanhem. Nós vamos ler primeiro, porque o salmo claramente se divide. Vamos ler primeiro de 1 a 11, onde nós lemos a descrição da situação do homem. Podemos dizer que este salmo faz um contraste entre a situação do homem deprimido e a soberania e a graça de Deus. E ele começa realmente em baixo, falando e mostrando-nos, dando-nos um quadro sobre o deprimido e diz assim: Ouve, Senhor, a minha angústia, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. E se acabasse aqui o salmo, nós teríamos que apenas chorar, não é? E esperar ler um próximo salmo para ficar mais animados. Felizmente ele não para aqui. Esta descrição inicial certamente é a descrição relativamente comum. Nós encontramos aqui muitos daqueles que são os sintomas próprios da época ou do período da depressão. Vemos que este homem ele está a lutar contra o tempo. Quando estamos deprimidos, o tempo parece que não passa e é contra nós. Ele tem muitos sintomas psicossomáticos, ou seja, ele sente no seu corpo muitas coisas que têm a ver com o seu estado emocional. Ele tem muitas dores, ele sente que o seu corpo está a enfraquecer, ele está a ficar sem capacidade de reagir, ele está a perder massa muscular, enfim, tudo isto está a acontecer. Ele esquece de comer, não se lembra que tem que comer, não tem vontade de comer, o apetite foi embora, tem muita dificuldade em dormir, ele rola na cama durante a noite porque não consegue repousar, ele chora com facilidade e às vezes, talvez até quase sem explicação, o choro vem e a sensação completa de que não há solução, de que não há saída. Ele vê inimigos por todos os lados, ele sente-se cercado por pessoas que são contra ele. Todos aqueles que falam, eventualmente, estão a falar alguma coisa que é contra ele, estão a rir dele, ou a zombar dele, ou a falar mal dele. Ele consegue perceber que a sua morte está próxima, talvez até não seja uma coisa tão ruim assim, e ele sente-se esquecido de Deus, completamente sozinho. E este salmo nos mostra aquilo que é a característica própria de alguém que está na depressão. Uma depressão major, uma depressão verdadeira, aquela que a pessoa fica fechada no quarto com as luzes apagadas e que não quer ir a lado nenhum. Tu, porém, diz o versículo 12. E do versículo 12 até ao 22 nós temos a mudança do foco. Deixa de ser o foco na situação do homem para a recordação de quem Deus é e aonde Ele está. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. E a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e traz piedade de Sião. É tempo de te compareceres dela e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião e apareceu na sua glória, atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces.
Ficará isto registado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. O contraste é significativo. Diante de um homem que está deprimido, que sente o seu próprio corpo a estar contra ele, que sente a sua solidão, acha que foi esquecido por Deus e só pensa na miséria, o contraste é feito por um Deus que é um Deus soberano, que é um Deus de graça, é um Deus que não abandonou o seu controle da situação e é um Deus que manifesta a sua obra, sobretudo, e nós percebemos aqui, através do perdão, da restauração. Daí a aplicação deste salmo ao período do exílio, falando aqui que o povo de Deus precisava ser restaurado. Era época, era tempo do povo ser restaurado, porque este povo continuava tendo um carinho especial para com a Terra Santa, para com a cidade de Israel. Eles, até as pedras que pudessem vir de Jerusalém eram consideradas especiais e amadas. E é verdade que quando nós visitamos aquilo que é um local santo ou especial da parte do Senhor, nós valorizamos as coisas que ali estão. Pois o salmista fala aqui deste Deus, e este Deus vai manifestar a sua obra para que todas as nações conheçam o seu poder. De que maneira? Restaurando o seu povo. Depois que o povo de Israel tinha sido destruído, a sua capital esmagada, o seu templo arrebentado e o povo espalhado por todas as nações, era de esperar que Israel deixasse de existir como entidade. Muitos povos da mesma época sofreram o mesmo que Israel e desapareceram da história. Hoje nós lemos a respeito destes povos. Eles não existem mais, eles misturaram-se com os outros povos para onde foram espalhados e deixaram de existir como entidade étnica específica e característica. Mas Israel não. Deus restaurou o seu povo. Deus restaurou esta nação. E por mais que tenham sido perseguidos ao longo da história, e foram, inclusive aqui em Portugal, este povo permanece e até hoje está estabelecido como nação, como povo, como etnia muito específica. E esta restauração é o consolo para o coração daquele que está em depressão. Por isso o Salmo termina com esta palavra pessoal de entendimento, em que ele diz: Ele me abateu a força do caminho e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Ele termina falando sobre a mortalidade e o pouco tempo que nós vivemos nesta terra. Nós podemos realmente acabar depressa. Nós podemos achar que a nossa vida devia demorar um bocadinho mais e de repente percebemos que se calhar não vamos viver tanto quanto esperávamos, mas o nosso Deus é um Deus eterno e nós temos a nossa salvação garantida nele. E também sabemos que este Deus eterno vai permanecer e vai manter outras gerações e a descendência que vai permanecer e vai manter viva a sua palavra, o seu testemunho e mesmo aquilo que nós tivemos a oportunidade de conhecer e de fazer. Este é o consolo que é transmitido por este salmista em depressão a respeito daquilo que vai acontecer. Mesmo se o seu tempo passar, a sua descendência vai continuar. Uma nota especial para nós como igreja. Quando no versículo 8 ele fala sobre um povo que há de ser criado, vai louvar ao Senhor. Será que é da igreja que estamos a falar? Talvez seja. Seria bom olharmos para este versículo e pensarmos desta maneira. Aqui estamos, povo de Deus. Não somos judeus, mas o Senhor nos alcançou com a sua salvação e a sua graça e nos restaurou. Não é impossível o crente cair em depressão. Não é impossível que o crente possa também sentir aquilo que o salmista descreve aqui nos primeiros versículos. Temos uma diferença muito grande em relação aos nossos irmãos do Antigo Testamento. Temos a presença do Espírito Santo connosco hoje. Temos a possibilidade de clamar de uma forma direta sem ter que recorrer a um sacerdote, porque o sumo sacerdote foi o sacrifício maior por nós. Temos hoje um acesso à presença do Senhor e ao seu trono de glória que os nossos irmãos do Antigo Testamento não conseguiam entender. Sim, podemos ainda sofrer depressão, podemos lutar contra ela, mas devemos recordar pela palavra do Senhor, que o nosso Deus é soberano. Temos na nossa mão a sua palavra, a sua revelação completa. Temos a bênção e a possibilidade da oração a qualquer momento. Temos a presença do seu Espírito, o grande Consolador nas nossas vidas. E tudo isto deve contribuir para que, independentemente das dificuldades que passemos,
possamos recordar quem é o nosso Deus e encontrar nele a nossa restauração, perdão dos nossos pecados, a renovação da alegria da nossa salvação.